A cena começa em uma cafeteria moderna. David, um jovem curioso na casa dos 20 anos, está sentado em frente a Gabriel, um homem mais velho, de aparência serena e sábia, com um grande livro de capa de couro sobre a mesa, uma Bíblia antiga. Olá a todos! Sejam bem-vindos ao primeiro capítulo da nossa jornada. Se você, assim como eu, sempre quis entender as histórias da Bíblia de uma forma diferente, do começo ao fim, então você está no lugar certo. Hoje começamos nossa aventura e que começo, hein? A rebelião de Lúcifer. David olha para o livro com uma mistura de curiosidade e intimidação. Gabriel, obrigado por me encontrar. Sinceramente, eu nem sei por onde começar. Este livro parece tão imenso. Quero entender tudo, desde Gênesis até o Apocalipse, mas não como uma lição de história, e sim como uma história viva. David, essa é a melhor maneira de começar. A Bíblia não é apenas um registro, é uma realidade que se desenrola até hoje. E para entender o começo da história da humanidade, precisamos voltar um pouco antes mesmo do Jardim do Éden. Precisamos ir para o céu, no tempo em que tudo era perfeita harmonia. O céu. Eu imagino um lugar de luz, música, paz. Exatamente. Imagine um reino de luz indescritível, governado por um Deus de amor infinito. E nesse reino existiam seres de pura luz e poder. Os anjos, eles serviam a Deus, cantavam seus louvores e viviam em pura alegria. E entre todos eles havia um que brilhava mais forte. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz ou estrela da manhã. O portador da luz parece um nome tão nobre para alguém que se tornou, bem, você sabe, e ele era nobre. Lúcifer não era um anjo qualquer, ele era um querubim, um dos mais próximos do trono de Deus. A Bíblia o descreve em Ezequiel como perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele era um maestro celestial, liderando o coro dos anjos. Sua presença era magnífica. Pense no ser mais belo e carismático que você possa imaginar e multiplique isso por 1000. Então, o que deu errado? Como alguém tão perfeito, tão próximo de Deus, pôde cair? Aí está o cerne da primeira grande tragédia do universo. A semente do problema foi plantada no próprio coração de Lúcifer. Ele começou a admirar não o Criador, mas a criação, especificamente a sua própria beleza, seu próprio poder. Isaías capítulo 14 nos dá uma visão desse momento. É como se pudéssemos ouvir seus pensamentos. Gabriel abre a Bíblia, mas fala de memória, com a paixão de um contador de histórias. Em seu coração, Lúcifer disse: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da congregação, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser Deus? Exatamente. O orgulho encheu seu coração. Ele olhou para sua própria luz e a achou mais impressionante do que a fonte de toda a luz. Ele esqueceu que sua beleza e sabedoria
era um presente, não uma conquista. E esse orgulho, essa ambição, tornou-se um veneno. Ele não queria mais servir. Ele queria ser servido. Não queria mais refletir a glória de Deus. Queria a glória para si mesmo. Isso deve ter causado um caos no céu. Imagine, o veneno do orgulho não ficou contido. Lúcifer, com seu carisma e posição de liderança, começou a espalhar sua insatisfação. Ele se aproximou de outros anjos, sussurrando dúvidas em seus corações. Por que devemos servir? Não somos nós também poderosos e sábios? Porque toda a adoração vai para um só. Não merecemos também uma parte dessa glória? Ele era mestre em distorcer a verdade. Ele fez uma campanha política no céu, de certa forma, sim, a primeira campanha de desinformação da história. Ele se apresentou como um libertador, alguém que oferecia uma liberdade maior do que a que eles já tinham em Deus. Ele prometeu poder, status, autogoverno. E, tragicamente, muitos anjos acreditaram nele. Apocalipse diz que ele levou consigo a terça parte das estrelas do céu, uma metáfora para a vasta quantidade de anjos que se juntaram à sua rebelião. Um terço é muita gente, quer dizer, muitos anjos. Um número inimaginável. O céu, antes um lugar de perfeita harmonia, tornou-se um campo de batalha ideológico. De um lado, Miguel, o arcanjo, cujo nome significa quem é como Deus, liderando os anjos leais. Do outro, Lúcifer, agora movido por uma ambição sombria, e suas legiões. A questão central era: a quem você irá servir? Ao Criador amoroso ou à criatura orgulhosa? E então a guerra começou? Sim. Apocalipse 12:7 descreve: houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Não imagine uma guerra com espadas e escudos como as nossas, David. Foi uma guerra de autoridade, de poder, de vontade, a luz contra a escuridão que se formava. E Miguel venceu. A rebelião não tinha como prosperar. Como a criatura pode vencer o Criador? O poder de Lúcifer, por maior que fosse, era derivado. O poder de Deus é a fonte. A Bíblia continua: mas este não prevaleceu, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele foi expulso e veio para a terra. Espera, a terra já existia nesse ponto? Uma excelente pergunta que nos leva diretamente ao nosso próximo capítulo, a criação. Antes de criar a humanidade, Deus já havia preparado o palco. E nesse palco recém-criado, o vilão da nossa história, agora chamado Satanás, que significa o adversário, estava prestes a fazer sua entrada. Ele perdeu a guerra no céu, mas sua rebelião não acabou. Ele apenas mudou de alvo, e seu novo alvo seria a obra-prima de Deus, a humanidade. Uau! Então, a história de Adão e Eva não começa no jardim, começa com uma guerra no céu. Tudo está conectado, tudo. A história da Bíblia
é uma única e grande narrativa de redenção. É a história de um Deus que, mesmo após a mais dolorosa traição, continuou com seu plano de amor. A queda de Lúcifer foi o primeiro ato que preparou o cenário para a queda. E a eventual redenção do homem, eu quero ouvir o resto. Quero entender como isso se conecta com Gênesis, com o jardim, e vamos chegar lá. Mas por hoje, medite sobre isso. O maior inimigo da humanidade não começou como um monstro chifrudo, mas como o mais belo dos anjos. E sua queda não foi por um grande pecado externo, mas por um pequeno pensamento de orgulho em seu coração. É uma lição que ecoa através de toda a história. Gabriel sorri para David, que parece pensativo e ansioso por mais. E assim termina o nosso primeiro capítulo. A rebelião foi esmagada no céu, mas a guerra pela criação estava apenas começando. O palco está montado, o inimigo foi apresentado, e no próximo episódio veremos a magnífica criação de Deus e o início da história humana. Obrigado por assistir e embarcar nesta jornada conosco. Se você gostou e quer continuar descobrindo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo. Deixe nos comentários o que você achou desta história. Até a próxima.